Já voltamos, pessoal. Vamos lá, então? Bom, então a gente já viu um pouquinho aí sobre a colocação pronominal, o que ela diz respeito, qual que é o pronome que a gente está falando aí, né? Ao qual pronome a gente está se referindo. E agora, então, a gente vai ver as regras da próclise. A próclise, então, é a posição de um pronome átono antes do verbo, tá? Antes do verbo. Tá, basicamente as regras que a gente vai ver aqui de colocação pronominal, elas todas dizem respeito à próclise, tá? Todas as regrinhas, elas vêm na próclise. E depois a gente vai ver que quando não tem a próclise, quando não tem nenhuma dessas regrinhas que pedem a próclise, é que a gente vai usar a mesóclise ou a ênclise. É meio que o que sobrou, quando não tem nada dessas regras, tá? Então, a maior parte das regras está realmente aqui na próclise. Então, não se assustem com o volume, porque até vocês vão ver que é bem tranquilo isso aqui da gente aprender. Não é nem decorar, é até aprender, quer ver? Bom, coloquei aqui próclise obrigatória, né? Depois vocês vão ver que mais pra frente eu coloquei alguns casos como próclise preferencial, né? Porque alguns gramáticos, eles fazem essa diferenciação entre a próclise que é obrigatória e a que é preferencial, mas que não é necessariamente obrigatória. Só que aí, para fins de vestibular mesmo, ou até de concurso, as provas vão tratar tudo como se fosse obrigatório. Todos esses casos, então, eles vão pedir que você use a próclise, né? E será recomendado. Então, apesar de eu ter colocado essa diferença de próclise obrigatória e preferencial, eu sugiro que vocês encarem tudo como obrigatória, tá? Vão ser 9 casos no geral, né, no total, e aí vocês podem encarar tudo como obrigatória, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui com o primeiro, são orações em que eu tiver uma palavra negativa. Como assim, né? Orações com sentido negativo, né? Normalmente, então, elas têm uma palavra que tem um sentido negativo antecedendo o verbo, né? Então, que palavra é essa? Pode ser não, nunca, jamais, ninguém, e até expressões, né? Como aqui, ó, de modo algum, de maneira alguma, de jeito nenhum. Então, todas essas palavras que têm o sentido de não, de negar alguma coisa, de que alguma coisa não acontece, não aconteceu, não acontecerá, então, elas vão pedir que se use a próclise com o verbo. Como assim? Vamos ver uns exemplos? Olha só. Ninguém me pediu opinião. Esse ninguém aqui é um pronome indefinido, só que ele tem o sentido de negação. Por quê? Porque se ninguém me pediu opinião, é porque a opinião não foi pedida, não teve, né? Então, nesse caso, ele tem esse sentido negativo, de negar. Por isso é que eu coloquei o pronome me, né, que vem acompanhando o verbo pedir, antes do verbo, tá vendo? Isso aqui, o ninguém pediu a próclise, ele puxou para perto dele o meu pronome, tá? Então, ele puxou o pronome aqui para perto dele e o pronome ficou antes do verbo, beleza? Vamos ver o segundo caso. Não a vi na escola ontem. De novo, palavra negativa, não, tá claro, né? Que a palavra mais negativa que tem é não, né? Então, esse não puxou o pronome para perto dele, logo veio antes do verbo. Não a vi na escola ontem. E esse terceiro caso, que eu tenho outra palavra aqui, nunca. Nunca se esquecera do olhar de tristeza do pai naquela noite. Então, nunca se esquecer. Esse se vem junto desse verbo esquecer, que é o que a gente chama, né, de verbo pronominal, que a gente viu na aula de verbos, né? Então, esquecer-se, né? Então, nesse caso, o se, ele é um pronome que é uma parte do verbo, ele é uma parte integrante mesmo do verbo, tá? Então, o se, nesse caso, veio antes, né? Ele veio na próclise porque eu tenho a palavra negativa nunca. Então, esse é o primeiro caso em que eu devo usar a próclise. Quando mais, gente? Orações interrogativas. Então, eu tenho orações de sentido negativo e orações de sentido interrogativo. As orações de sentido interrogativo, elas sempre são iniciadas por um pronome ou um advérbio interrogativo, né? Então, a gente tem o pronome que, quem, qual, aí eu tenho o advérbio quando, onde, como, porquê. Então, todas essas palavras aqui que são interrogativas, né? E aí, veja só, não somente em interrogativas diretas. O que são interrogativas diretas? São aquelas perguntas que terminam com um ponto de interrogação, sabe? Que é uma pergunta direta. Às vezes, eu tenho casos de perguntas indiretas, que são aquelas orações que não terminam com ponto de interrogação, mas que também representam uma pergunta. Tem um exemplo aqui para a gente ver. Então, olha, aqui eu tenho duas perguntas diretas. Quem te deu esse broche? Então, aqui eu tenho o meu pronome interrogativo, por isso que puxou, né? O
pronome para antes do verbo, tá? E aqui eu tenho uma outra pergunta direta. O que é pergunta direta? Ó, terminando com interrogação. Você faz direto para a pessoa ali. Quem te deu esse broche? Ou onde vocês se viram pela última vez? Né? Em que o onde é um advérbio interrogativo. Então, esse onde puxou o se também para antes do verbo, tá? Onde vocês se viram. Beleza? Nesse último caso, veja que eu não tenho um ponto de interrogação, né? Mas, mesmo assim, se trata de uma pergunta indireta. Eu falo assim, eu quero saber qual anel lhe agrada mais, né? Então, eu estou falando ali que é como se eu perguntasse, qual anel lhe agrada mais? Mas, em vez de perguntar, eu falo, olha, eu quero saber qual anel lhe agrada mais. É uma pergunta indireta, eu estou perguntando ali, mas indiretamente. Então, eu tenho aqui, ó, identificamos aqui o nosso pronome interrogativo, que é o qual, né, que nem tá aqui. E aí, eu puxei, esse qual puxou, né, para antes do verbo, o pronome lhe, né, porque quem agrada, no sentido de contentar, satisfazer, é objeto indireto, agradar a alguém, né, satisfazer. Beleza? Então tá, então a gente falou aí de orações negativas e interrogativas. E quando mais, né? Também com orações exclamativas, que são aquelas orações que têm uma certa carga emocional, né? De um sentimento. Então pode ser uma alegria, pode ser uma vibração, uma raiva, né? Até dor. Então essas orações muito exclamativas, que têm essa carga aí sentimental, também vão pedir a próclise, tá? Principalmente, que essa é a forma que costuma aparecer nas questões de vestibular, quando a gente tem aí uma oração chamada optativa, que são aquelas que expressam um desejo, algo que você está desejando, ou para si, ou para alguém, né? Então, veja, Deus nos conforte nesta hora. Então, isso aqui é um desejo, né? É como se eu estivesse falando que Deus nos conforte, né? Então, eu estou desejando que Deus conforte as pessoas. Então, nesse caso, é o chamado oração optativa, expressa desejo. Por isso, eu puxei o pronome para antes do verbo, próclise. Segundo exemplo, sorte me escolherem para o time. Então, eu estou aqui, né, animado, que sorte, né? Então, veja, até terminei aqui com um ponto de exclamação para indicar aí que é uma oração exclamativa mesmo. A pessoa está comemorando que foi escolhida para o time. Então, ele diz, sorte, né, me escolherem. Então, veja que o pronome vem antes do verbo também. Então, próclise de novo. E aqui, nesse último caso, olha, que a sua vida lhe traga somente coisas boas. É mais um desejo, né? É mais uma coisa que eu estou desejando a pessoa, né? Esse que aqui, veja, ele expressa essa questão de desejo, né? É como se antes do que eu tivesse um verbo oculto aqui. Por exemplo, o verbo desejo mesmo, tá? Ou o verbo espero. Ou o verbo quero. Enfim, né? Uma porção de verbos. Como se ele tivesse oculto, né? Desejo que a sua vida lhe traga somente coisas boas. Ou espero que a sua vida lhe traga somente coisas boas. Então, é um desejo, né? É exclamativo. E aí, eu trouxe esse lhe, de trazer para alguém, né? No caso, para a pessoa. Né? Eu trouxe para antes do verbo, porque as orações exclamativas também são orações que pedem próclise. Tá? E quarto caso, gente, esse caso a gente ainda não viu, ainda não tivemos uma aula, né, uma videoaula sobre as orações subordinadas, isso vai ficar para a aula que vem, tá? Mas a gente já pode falar um pouquinho sobre isso, que a gente vai ver hoje as coordenadas, e as subordinadas, elas são orações que vêm no período composto, que tem duas ou mais orações, em que uma é subordinada à outra, ou seja, uma faz parte da outra. Uma das orações, lembra que na aula passada a gente viu os termos da oração? Né? Que uma oração tem sujeito, tem verbo, tem objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado. Lembra tudo isso? Né? Então, a oração que é subordinada, ela desempenha um desses papéis, desses termos de oração, dentro de uma outra oração. Tá? Normalmente é um adjunto adverbial, né? Ou pode ser um sujeito, pode ser um aposto, pode ser um predicativo do sujeito, tá? Então, são as orações subordinadas. Então, sempre que eu tiver um verbo que esteja acompanhado de pronome átero dentro de uma oração subordinada desenvolvida, que é a que tem o verbo conjugado, né? Verbo conjugado. Então, nesses casos, eu vou... aí sim eu vou ter que colocar o meu pronome antes do verbo. Próclise. Então, olha só os exemplos para isso ficar mais claro. O que queres te mande daqui?
Veja, aqui eu falei que mesmo que a conjunção esteja oculta, ainda assim deve ocorrer a próclise. Então, olha, o que queres te mande daqui, eu tenho uma conjunção oculta aqui, que é o que, né? Que seria a mesma coisa de eu falar o que queres que te mande daqui. Então, é uma oração subordinada, eu preciso ter o T antes do verbo, meu pronome antes do verbo. Esse exemplo. Se algo não lhe diz respeito, não opine. Então, esse se é o que a gente chama de conjunção, tá? Conjunção condicional. E essa é uma oração subordinada, essa oração toda, é a chamada oração subordinada adverbial condicional. Nossa, que nome, né? Mas, basicamente, gente, é uma oração que ocupa o papel de um adjunto adverbial na outra, porque está indicando uma circunstância. Eu estou falando que para você não opinar, mas em que circunstância? Se na circunstância de algo não dizer respeito a você ou a ele, tá? Então, se algo não lhe diz respeito. Por que o lhe, então, veio antes do verbo? Dois motivos, né? Primeiro, porque é uma oração subordinada, e depois porque está com uma palavra negativa aqui também, né? Então, já seria suficiente aí para pedir a próclise. E o último exemplo, eu ouvi o barulho assim que me deitei. Eu ouvi o barulho assim que me deitei. Tá, como é que funciona isso? Ó, assim que, né, é a minha locução conjuntiva. Então, veja, eu tenho duas orações. A primeira é eu ouvi o barulho, e a segunda, assim que me deitei, ela indica quando eu ouvi o barulho. Quando? Em que momento? Então, é o que a gente fala de ocupar o papel de um adjunto adverbial. Porque lembra que o adjunto adverbial indica a circunstância em que as coisas ocorrem, né? Então, a circunstância de tempo em que isso ocorreu é aqui, assim que me deitei. Então, eu tenho uma oração inteira com sentido de advérbio, que é o que a gente chama de oração subordinada adverbial. E como aqui está indicando tempo, temporal. Então, se essa é uma oração subordinada, e ela está desenvolvida, porque o meu verbo está conjugado, né? Então, eu puxo, de novo, o pronome para antes do verbo, certo? Vamos ver mais um caso que pede próclise? Bom, em casos que eu tenho o verbo no gerúndio, a gente vai ver que o verbo estando somente no gerúndio, só o verbo no gerúndio, é sempre ênclise. Só que, se eu tenho o verbo no gerúndio e antes do verbo eu tenho essa preposição, a preposição em, então eu preciso realmente da próclise. Só porque eu tenho essa preposição em antes do meu verbo no gerúndio, tá? Se eu não tivesse a preposição em, daí seria ênclise. Mas como eu tenho, eu sou obrigada a fazer a próclise. Então, olha, nessas terras, em se plantando, tudo dá. Tá vendo? Eu tenho o em antes do verbo no gerúndio, tá? Essa não é uma forma comum de a gente falar, tá? No dia a dia, no coloquial, a gente não fala dessa forma, né? Mas pode acontecer de aparecer. E muitas vezes aparece em prova isso aí. Em se tratando é muito comum, né? Então, em se tratando pode aparecer. E aí, veja que a forma certa no em se tratando é o se antes do verbo. Por quê? Porque eu tenho em, tá? É esse em que determina. Então, em tratando-se está errado. É em se tratando, tá? Em se tratando de mim, você é sempre negativo. Beleza? Então, a gente viu aqui 5 casos já de próclise. Próclise ocorre quando eu tenho orações negativas, com palavras de sentido negativo, orações interrogativas, né, com pronomes ou advérbios interrogativos, orações exclamativas, principalmente as que expressam desejo, né? Aí a gente viu as orações que são subordinadas a outras, quando elas estão desenvolvidas com o verbo conjugado, que elas também precisam ter a próclise, e esse 5º caso, então, do gerúndio com a preposição em. O 6º caso que a gente vai ver, eu coloquei aqui porque seria uma próclise preferencial, mas como eu falei, vocês devem considerar sempre tudo como obrigatória, tá? Porque vai aparecer o advérbio ali antes do verbo, nananã, e aí o exercício vai considerar que tem que ser usada a próclise naquele caso, tá? Então, daqui pra frente eu vou falar mais 4 casos, e os 4 vocês podem também considerar como próclise obrigatória, tá? Vamos deixar tudo da mesma forma. Então, como eu coloquei aqui, é quando o verbo vem antecedido por um advérbio ou uma expressão adverbial e não há pausa, né, entre esse advérbio e essa expressão e o meu verbo. Que nem aqui, olha. Os jovens ainda se preocupam com o futuro do país. Eu tenho um advérbio aqui, né, o ainda, e por isso, ó, tá vendo? Não tem pausa entre o ainda e o preocupam, vai direto.
Os jovens ainda se preocupam com o futuro do país. Então, nesse caso, eu puxei o pronome para antes do verbo, tá? Igual aqui. Já também é um advérbio, né? Já o enfrentara. Então, puxou o meu pronome átono para antes do verbo. Por quê? Porque não tem pausa aqui, é o advérbio e o verbo vai direto, né? E aqui também, talvez, né, meu advérbio de dúvida, talvez Rosemary te encontre por lá. Então, talvez puxou aqui o pronome para antes do verbo. Então, talvez Rosemary te encontre por lá. Eu tenho um advérbio que eu estou usando de forma corrida, né, sem pausa entre ele e o verbo. Vai tranquilo, né, numa vez só. Tá? Então, esse também é um caso que cai bastante, gente. Advérbios, né? Expressões adverbiais que pedem a próclise. Então, eu vou fazer mais uma pausa rapidinho e a gente já volta com os últimos 3 casos que pedem que ocorra a próclise. É rapidinho.